behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your... Fala, Robson, tudo bem? E aí, doutor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Só É, ajeitar a câmera aqui do celular porque tá vou pegar um melhor aí. fonezinho, pegar um fonezinho de ouvido lá, eu acho que vai ficar melhor também. Enquanto o pessoal tá entrando, Uhum. aqui tem um pertinho. Semaninha foi corrida aí, cara. Nossa senhora. É, grande, moído. Bueno, acho que agora tá bom o som? Tá, tô escutando. Você me escuta também? Bom, ótimo, perfeito. Massa. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos puxar o nosso cronograma. Uhum. O meu tá aberto aqui. Beleza. Então tá, boa noite pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho na live sobre softwares e tendências do projeto para engenharia. Então, quem é engenheiro aí, tem algum amigo que acha que vai ser importante essa live aí, tem um aviãozinho ali embaixo, clica e manda para ele lá, faz favor, né? Porque eu acho que vai agregar bastante. Hoje a gente vai fazer uma rebusca histórica de como evoluiu os projetos de engenharia. Depois vamos passar por algumas ferramentas computacionais que são usadas em projeto. Depois vamos abordar alguns softwares, algumas tendências aí que estão sendo utilizadas no mercado. E se vocês querem ser engenheiros, arquitetos, enfim, profissionais diferenciados no mercado, precisam ter conhecimento delas. Bueno, eu vou me apresentar, eu sou Robson Schneider, sou engenheiro agrícola, também sou mestre em tecnologia ambiental. Para quem não me conhece ainda aí, sou eu que mexo por trás aí, tô por trás da página Curso de Engenharia Online. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Enzio, que é professor, arquiteto, enfim, ele vai se apresentar melhor aí. Ele é especialista na parte de softwares e a gente vai trocar uma ideia hoje, até vai ficar gravado depois, né? Provavelmente para a gente largar esses conteúdos aí que são de extrema importância aí para quem quer ter um diferencial no mercado de trabalho. Bueno? É verdade. Então conta um pouquinho da tua história aí e se Vamos apresenta e lá. faça favor. Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, Robson? É sempre bom a gente estar compartilhando as informações, né, compartilhando conhecimento e aprendendo também. Eu acho que toda vez que a gente tem uma conversa com um colega, eu sou arquiteto, né, mas assim, tanto conversar com colegas arquitetos quanto com engenheiros, sempre é gratificante, né? Então, agradeço o convite. Só me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Égio, eu sou arquiteto por formação, sou especialista em arquitetura, sou mestre em arquitetura também, arquitetura e urbanismo. Mestrado em área mais bioclimatismo urbano, mas eu sempre digo que eu sou da área de bioclimatismo urbano, no mestrado, fui da área de bioclimatismo urbano, mas eu mexo muito com conforto ambiental, na área de arquitetura mesmo, de construção civil. E agora enveredei pelo caminho da engenharia civil. Sou estudante, sou acadêmico agora de engenharia civil, e pretendo futuramente doutorado, se Deus quiser, nessa área de civil, possivelmente também nessa área de software.
Então, são as minhas formações, né? Atualmente eu tenho alguns projetos de arquitetura e sou professor universitário, tanto em uma particular quanto em universidade pública, como professor substituto, e estou bem envolvido nessa área de software, né? Eu leciono desenho arquitetônico, mas aí é aquela mescla, né, de desenho com os softwares. Aí a gente pega Uhum. um pouquinho do AutoCAD e puxa para o Revit. Eu sempre dei uma conversada muito com a coordenação do curso para ver se a gente tenta inserir essa parte aí do Revit na matriz curricular, né? Então, é isso, a gente tá na luta, né? Ótimo. Então, seja muito bem-vindo. Agradeço novamente pela presença. Eu tenho Eu que certeza que agradeço. vão contribuir muito aí e vão aprender essa noite. Então, a gente programou algumas etapas, né? A primeira delas, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos softwares, né? Então, se a gente fosse fazer uma linha de tendência aí, ou uma linha de evolução desse software e dos recursos utilizados tanto na engenharia como na arquitetura, na sua opinião, quais que são os avanços que foram marcados e quais são os que mais contribuíram para a gente chegar onde está hoje nos projetos, na complexidade que se tem hoje nos projetos de construção civil, nos desenhos arquitetônicos, né? Qual é essa linha aí que você desenharia para nós? Então, pensando em linha do tempo, é interessante a gente ver que, assim, o momento que a gente está vivendo e o que era antes, né, em termos de softwares para... Eu vou falar mais especificamente da parte de arquitetura, mas entendam também para a área de engenharia civil, porque o salto foi muito grande também. Então, desde a década de 50, né, que se conversa sobre maquinário, né, softwares, computadores para engenharia civil e para a área automobilística também. É interessante um ponto porque a área automobilística ela é muito de simulação. Que eu falo muito disso porque a minha área de mestrado ela teve simulação. Então, você faz um projeto de um carro qualquer e aí você joga nos softwares para simular de todas as maneiras possíveis, né, para validar. É como eu digo, o software ele valida aquilo que você está imaginando. Então, por exemplo, se eu for falar sobre conforto ambiental, eu posso dizer, né, chegar num projeto como projetista, né, chegar para um cliente ou seja quem for e dizer, ó, o vento vai entrar aqui e vai sair aqui. Só que se eu pegar isso, modelar, jogar num software, né, que tá preparado para isso, e ele realmente mostrar que o vento entra ali e sai ali, então ele valida aquilo que eu tô determinando, né? Estou utilizando como estratégia. Então ele vai validar a sua estratégia como arquiteto, como engenheiro. E aí, desde a década de 50 que utiliza isso como estratégia para a indústria automobilística e isso puxou também para a construção civil. E aí, década de 60, 70, 80 e 90, a gente tem uma evolução, né, de maneira bem resumida falando, tem uma evolução onde você vai e migra, você evolui para a tecnologia BIM. Ou seja, a gente deixa os sistemas CAD, né, que é o desenho assistido por computador, para passar para a tecnologia BIM, que é um processo gigante, né? Então, lá do comecinho, antes da década de 50, a gente tem o desenho à prancheta, né? O desenho realmente com papel, com tinta nanquim, e aí tinha muito problema, né? Fica, assim, em termos de arquitetura, desenho arquitetônico, fica belíssimo. Eu já peguei projetos prontos, né? Inclusive daqueles que a gente enrola, faz o caninho, que hoje em dia não existe mais. A gente dobra, né, as folhas, tem norma para isso, inclusive, mas belíssimos. Você não pode dobrar a folha de papel vegetal porque ela quebra, né? Vai quebrando. Então, enrolava os caninhos e aí, perfeito, os desenhos, né? Porque o desenho arquitetônico, ele é técnico, mas ele tem que ser visual, né? Ele tem que ter as características humanas, até mesmo para a gente ver uma proporção, né? Tem a figura humana ali, para você ter uma relação. E aí, depois disso, entra o sistema CAD, que é justamente fazer isso, só que no computador. Você abrir lá o AutoCAD, você vai fazer linhas, eu digo isso muito, muito, muito nas aulas iniciais de desenho arquitetônico. Fazer o que a gente fazia no papel, só que no computador.
E aí você faz as linhas, faz pintura, que a gente chama de achura, né? E aí coloca os desenhos que você quiser. Só que aí, da década, vamos falar assim, década de 60 até 90, década de 60 a gente já tem um entendimento do pessoal que mexe com software, que mexe com projeto, de que só linhas, né, informações gráficas não são, não vale só isso. Tem que ter informação envolvida, que é justamente o I do BIM. Que o BIM é Building Information Modeling, é você modelar o edifício no computador. Ou seja, se atrás de mim tem uma alvenaria, né? Essa alvenaria não é só uma geometria branca. A gente tem o próprio bloco, né? Aí tem o chapisco, tem o reboco, tem a pintura branca. Do outro lado, possivelmente, se tiver um revestimento de alguma coisa, a gente tem a argamassa de assentamento. Enfim, infinidades de tipos de alvenaria. E tudo isso tem uma informação que envolve também a questão por exemplo, volume, a área. Isso tudo é gerado automaticamente. Não é que é fácil assim de gerar, porque você tem que ter o controle do seu modelo. Então, entra de novo, uma coisa que eu falo muito também aos meus alunos é de você controlar o seu software e não deixar o software controlar você. Então, quanto mais você domina a ferramenta, melhor é para você, que aí você vai conseguir informações, vai conseguir desenhos melhores, entendeu? E também, se eu for fazer uma relação bem básica do AutoCAD e do Revit, porque eu tenho que aprender o Revit. Primeiro, por tudo isso que eu falei, né? Aí tem questão de velocidade, muita coisa, mas também tem a questão da informação. A gente tem que ter informações, porque, por exemplo, você como engenheiro, para você dar um orçamento, até um orçamento simples para construir alguma coisa, você precisa tirar a área de toda a edificação. Então, no CAD, é uma chatice, né? Você ficar tirando as áreas de cada ambiente, por exemplo. Então, no Revit isso tudo é automático. Não estou dizendo que é fácil. Você tem que dominar a ferramenta para que ela possa lhe dar o que você quer. Como programação. Eu vou fazer uma relação bem esdrúxula, mas é bem parecido. Se você não diz ao computador, é aquela história. Tem um professor meu que ele dizia muito assim, o computador é burro. Ele faz o que a gente manda, e é verdade. O computador é um escravo eletrônico. Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase. É um escravo eletrônico. Ele faz o que a gente manda. Mas se a gente não disser a ele direito o que a gente quer, ele não vai dar a informação correta. Então, vai dar problema no software, o software não vai dar a informação que a gente precisa e vai dar problema do mesmo jeito. Então, é se debruçar e estudar. Então, é isso. É prancheta, né, AutoCAD, sistemas CAD como um todo e agora tecnologia BIM. Tecnologia BIM não é só Revit. Revit é um software que envolve uma metodologia que vai desde a concepção projetual até demolição do edifício, passando por 2D, por 3D, por simulação, inclusive também, passando por 4D, que é a questão 4D, 5D, cronograma e orçamentação de obra, todo o gerenciamento da obra até o final do ciclo de vida do edifício. Aí vai girando e você vai tendo controle. E a ideia é que isso controle com vários softwares e com a ideia é que fossem modelos em conjunto, né? Que se agregasse tudo desse certo, né? Certo? Exato. Então, tem muita gente que confunde, às vezes, a fala de BIM, às vezes confunde direto com o Revit, mas, na verdade, BIM é uma forma de pensamento, né? É uma forma de projeto. Isso é muito legal. Eu me formei em engenharia em 2016, mas a gente, não sei se você que é professor universitário, essa parte de ferramentas que eles ensinam nas faculdades, na sua opinião, ela está de acordo, ela prepara a gente, profissional, engenheiro, arquiteto, para o que o mercado de trabalho está exigindo hoje? Isso é interessante. Ou ela, tipo assim, porque assim, eu aprendi CAD muito pouco na faculdade, e só que você acabou de fazer a linha histórica e você disse que o CAD ele passou a ser usado ali em 60, 70, até no máximo na década de 90 ali,
e a tecnologia BIM surgiu em 80, 90 e tem aí 30 anos quase, né, esse conceito Uhum. BIM. E de lá para cá os softwares evoluíram muito, né? Então, você, na sua opinião, na sua vivência com universidade, o que você eu, como aluno, eu sinceramente achei bem ultrapassado, né? Não sei se for Com pela certeza. metodologia, pelo plano de ensino, às vezes engessado, ou pelo próprio conhecimento do profissional, né, que estava passando na época. Você é um professor um pouco mais novo, tem facilidade de absorver, né, essas novas tendências, essas novas tecnologias. Mas na sua opinião, o que está de acordo com essa metodologia? Como é que o profissional hoje está saindo para o mercado de trabalho? Em relação ao. Eu não vou falar nem de tecnologia, mas assim, de forma geral, os cursos, né? Mas também eu acredito que não seja tão somente um problema de questão de tecnologia, de software, mas eu acho que uma característica também, que eu não posso colocar a culpa só em ensino de software, né? É uma Uhum, característica das graduações que elas são generalistas, né? Então, uhum, o aluno, por mais que ele queira, ele não sai de uma graduação com conhecimento todo atualizado, não sai. E também não sai por completo, né? Então, por as graduações serem generalistas, com certeza não prepara. Não é que não prepara, elas se esforçam, só que não tem como, por exemplo, um aluno sair de uma graduação especialista em tecnologia BIM ou especialista nem BIM, em Revit. Então, a gente tenta dar uma pincelada. Eu já vi muitas graduações que isso aí já é um problema eu acho que é de fluxograma mesmo. Desenho arquitetônico, por exemplo, já passa no AutoCAD. E também é uma questão de costume. É muito problemático isso. Porque as pessoas se acostumam muito com o CAD, e aí, quando você vai passar para a graduação, os alunos, fica inserido na cabeça dos profissionais e dos alunos também, e até antes deles entrarem na graduação. Eu falo muito de arquitetura e da parte de engenharia. Eu vejo muito, muito, muito isso. Das duas. Quando chega no primeiro período, aí já diz logo. Eu já fui professor de uma disciplina do primeiro período, e eles diziam: quando é que a gente vai aprender AutoCAD? Ah, tem que aprender o AutoCAD, né? Então, fica muito isso preso de que o AutoCAD é uma ferramenta que, se você é arquiteto, você tem que aprender AutoCAD. Se você é técnico de edificações, sei lá, você mexe com AutoCAD, né? Você é engenheiro civil, você mexe com aquele software AutoCAD, né? Então, tá tão intrínseco isso que eu acho que fica um pouco difícil de migrar para de o BIM. quebrar. Uhum. E aí entra muito uns questionamentos, discussões salutares, né, com os colegas. Eu preciso ensinar, aí entra a questão de ensino-aprendizagem. Eu preciso ensinar o AutoCAD para depois ensinar o Revit, ou mesmo o pensamento do aluno. Eu preciso, isso é uma afirmação, né, que eles fazem. Eu preciso primeiro aprender o AutoCAD para aprender o Revit. Por exemplo, no meu curso online, e alguns alunos presenciais também já me disseram isso. Eu não sei nada, por exemplo, o curso que é básico, né? Aí ele chega e me pergunta para tirar dúvida. Eu não sei nada de AutoCAD, eu não sei nada de Revit. Eu só sei AutoCAD. Eu posso fazer o curso? Pode. Eu sei alguma coisa de AutoCAD, eu posso fazer o curso? Pode. Porque, na minha visão, são coisas independentes, sabe? Agora, tem os prós e os contras. Por exemplo, se uma pessoa for fazer um curso de Revit e souber AutoCAD, às vezes é bom e às vezes é ruim. É bom porque ele entende a metodologia de que eu tenho que fazer isso aqui é uma parede. Isso aqui é a representação de uma porta. Porque isso aí é o que ele aprendeu em desenho arquitetônico. Sim, E desenho arquitetônico, por enquanto, né, se utiliza o AutoCAD. E aí ele tendo essa base é até bom. Só que o lado ruim é que ele tem os vícios do AutoCAD. Por sim. exemplo, questão de atalho, aí ele tem os vícios do AutoCAD, aí tenta reproduzir no Revit. Aí ele vai, por exemplo, mexer uma linha e utiliza os comandos do AutoCAD. Né? Aí tenta puxar uma parede, ele quer puxar as linhas. E no Revit não, a gente puxa o objeto parede, puxa o objeto porta, puxa o objeto cota. Então são objetos.
Mas nada que 2, 3 aulas ele mexendo, ele se acostuma. É como ficar migrando do AutoCAD para o SketchUp também, que são softwares, um é 3D, o outro é 2D, mas os atalhos são um pouco diferentes. Aí, os dois com a tela aberta, e aí você mexe no SketchUp de um jeito e mexe no AutoCAD de outro. Então, eu acho que é só uma questão de costume. É uma questão de costume. Então, eu acho que uma coisa não cancela a outra, sabe? Exato. Mas hoje, se fosse dar um conselho para os profissionais novos, se vocês tivessem que escolher um, Aprender Revit. eu acho. Aprender Porque, Revit. Não tem jeito. com certeza, eu acho que é uma tendência, porque assim, ó, também você consegue desenhar em 3D já, né? Uhum. No Revit. Tem esse Lá recurso. lá, E quer depois falar? também, Pode falar. e também exportar ele para 2D, né? Que é o que tem no AutoCAD depois. Né? Então, Aham. ele fica mais. Depois que você pega essa estilo, ele fica mais fácil de trabalhar. Né? Mas é que nem você falou, Aí você tá. Pode ir, fica à vontade. a ideia você toca num assunto interessante que é do aluno inicial, né, o aluno do primeiro período. E eu sempre digo, eu ensino tanto no primeiro, eu ensino o primeiro período de engenharia, é o primeiro período, e ensino o segundo período de engenharia em outra faculdade. No primeiro período eu ensino, tem uma disciplina que eu pego que é geometria descritiva, que eu acho que você pagou também, foi geometria descritiva e desenho básico. Uhum. É a base da base da base da base da base de desenho técnico. Porque a outra disciplina é que eles pegam lá é desenho técnico. E a primeira coisa que eu digo, olha, independente do que vocês estão vendo aqui, isso é a base de desenho técnico, vocês vão ver as normas e tal. Só que independente disso, dê uma fuçada por curiosidade sobre o que é BIM e o que é Revit. E mesmo que não seja Revit, ArchiCAD, estude BIM, por curiosidade mesmo, porque o aluno, quando ele inicia, para que eles não façam o que eu fiz, porque eu passei a minha graduação inteira, por incrível que pareça, eu passei a minha graduação inteira sem mexer no Revit. Eu fui mexer no Revit depois que eu me formei. E aí eu me arrependo amargamente disso, porque se eu tivesse, vamos dizer, iniciado no primeiro período com o Revit, fuçando mesmo, do jeito que eu fucei o SketchUp e o AutoCAD, hoje eu estaria muito melhor, assim, tinha ultrapassado, inclusive, o conhecimento de Revit, passado para outros softwares, que hoje eu sei que eu vou precisar. Software de dimensionamento estrutural, software de gerenciamento de obra, que é o Navisworks. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ser passado bem do início. E eu não falo assim por imposição. Por isso que eu digo sempre, é uma curiosidade. Vão por curiosidade, porque eu acho que o aluno, às vezes ele ser autodidata, ele pesquisar por conta própria, às vezes é melhor até do que uma aula. Né? Não estou dizendo que eu não vou fazer curso, vou ficar na internet. Aí tem o outro ponto, que é a questão de ensino à distância e presencial, que já a gente vai tocar sobre isso. Mas ter a curiosidade é importante. É importante para o aluno, é importante para o professor também, que não deixa de estudar, e ter essas bases. Mas a gente tem que sempre iniciar o aluno o mais cedo possível nessas tecnologias, porque é até uma coisa que eu estava conversando em outra live com um colega, que quando você domina a tecnologia, as pessoas que dependem de você para determinado trabalho, elas vão ficar dependentes de você também, em termos de tecnologia. Então, você pode até dar seu preço, né? E assim, as pessoas vão pagar porque você faz de maneira mais eficiente, você faz em menos tempo, enfim, é uma relação custo-benefício muito boa. Entendeu? Então, quanto mais pesquisar, quanto mais dominar, melhor, na minha visão, né? Tem gente que, não, eu vou fazer no AutoCAD porque eu me sinto à vontade. Tudo bem. É a questão, eu estava até conversando com uns alunos meus sobre isso também. Eu sempre falo nas aulas. Eficiência e eficácia, né? Se eu tenho um projeto para fazer, por mais que eu faça ele em 2 meses, sei lá, né? Eu fiz e entreguei em 2 meses. Então, eu fui eficaz. Eu cheguei, fiz o projeto e entreguei. Só que eu só levei 2 meses. Se não tem problema eu entregar em 2 meses, aí é uma negociação do profissional com o cliente, ou freelancer com o cliente e tal. Só que eu utilizar um software
que faz o mesmo trabalho em uma semana, que eu faria 2 meses ou um mês, sei lá, você vai ser eficiente. Mas ser eficiente não é a mesma coisa de ser eficaz. A ideia é que a gente tenha os dois casos, né? A gente seja eficiente, ou seja, fazer mais com menos, utilizar menos recursos, seja financeiro, seja de recursos humanos, seja de tempo, e a gente conseguir entregar. Então, de nada adianta eu fazer com o melhor software, seja o Revit, ArchiCAD, Eberc, seja o que for, dependendo do projeto, e você não, por um motivo bobo qualquer, você não conseguir plotar e entregar. Então, não adianta. A mesma coisa, por exemplo, de um gerente de obra, ele está lá desenvolvendo a construção e, por um motivo qualquer, né, que a construção está praticamente pronta, ele não consiga entregar a chave e o cliente não consiga entrar no apartamento. Então, o edifício está pronto, o prédio está pronto, mas o cliente não consegue entrar. Entendeu? Então, eu fui muito eficiente, fiz em menos tempo o edifício inteiro e não fui eficaz a ponto de entregar a chave para o cliente, que é o importante. Então, a gente tem que sempre tentar juntar os dois. É a minha visão, né? Ótimo. Entendeu? Hoje você tem, então, uma vivência tanto dentro de sala de aula como fora, né? Porque eu acompanho um pouco a tua página já há um tempo. Você instrui alunos tanto dentro da sala de aula como professor e também é professor através de cursos, né? Hoje, se você recomenda, qual que você acha que é as diferenças, vantagens e desvantagens de você fazer um curso para aprender uma nova habilidade presencialmente e online? O que você vê aí? Eu acho interessante até citar uma coisa que eu vi hoje em uma live de Flávio Augusto, que ele é o dono do Orlando City, Orlando City, e ele é dono da WhatsApp. E eu não sei se você percebeu na internet, tá tendo muita propaganda da WhatsApp online. Sim. E é interessante, porque ele não focava tanto no ensino digital, né? E, enfim, esse mundo digital tá muito em foco agora, por conta do que a gente tá vivendo, né? Então, é interessante o que ele, numa parte da live, que ele diz, tem gente que, e eu sou muito adepto desse pensamento, tem gente que se sente à vontade no ensino presencial, porque tem um professor por perto. Eu já vi muito aluno que ele disse assim para mim: eu não gosto de curso online, porque curso online eu não tenho, eu preciso, a palavra foi assim, a frase foi assim, eu preciso de alguém do lado para eu sentir segurança. Então, eu acho que a ideia é o perfil do aluno. É claro que o digital é muito mais, você tem um tempo otimizado, né? Você pode fazer de onde você quiser, né? Então, eu acho que é mais a questão do perfil do que a ideia de ser bom ou ser ruim. Tem alunos, pelo menos a minoria que eu vejo, né? Diz, eu preciso de alguém do meu lado para eu sentir segurança em fazer. E tem gente que tem curso online e faz, e não tem problema algum. Então, ele fala muito disso. Tem o aluno que se sente à vontade presencial e tem o aluno que não tem problema algum em fazer digital. É como eu disse, eu particularmente acho o digital bem melhor. Por conta do meu perfil, eu acho interessante para ter meu tempo, para estudar a hora que eu quiser e também de ter tudo organizado. Aí tem gente que chega e diz assim, mas eu posso ir para o YouTube e pesquisar. É uma maneira, né, de você ir lá e você pesquisa. Só que o problema é justamente a questão do tempo. E o que eu quero dizer por tempo? Por exemplo, como eu disse, eu sou professor, eu leciono em 2 faculdades, curso civil, e eu tenho que sempre estar estudando minha área, né, área de software, área de BIM. Eu não tenho como mais fazer como eu fazia antigamente, que é justamente ir para o YouTube, ir para fórum e tal, e pesquisar e fuçar. Eu acho interessante fuçar e tal. Só que eu não tenho tempo mais para isso. Eu tenho que ter tudo organizado, abrir o curso e estudar aquilo que está lá e praticar. Que esse é o outro grande gargalo, é você praticar. Já vi muita gente fazer curso e chegar para mim e dizer, eu fiz um curso de Revit e não aprendi nada. E aí eu perguntar, quantas vezes você praticou por semana? Não, depois que eu terminei o curso eu não fiz mais nada. Então, se você não pratica, olha, qualquer coisa, você vai concordar comigo. No começo do seu curso tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Exato.
Então, o que é que tinha depois da aula que você tem que fazer? Pegar uma lista, um monte de cálculo lá de integral, né? E ir resolver, que é para ficar na sua memória de longo prazo. Em Revit tem a mesma coisa, em softwares, Excel, seja o que for. Se você não praticar, eu digo sempre assim, de 20 a 30 minutos por dia só isso. Passei um comando, ou então assisti uma aula de um certo comando, faça esse comando umas 10 vezes, 20 vezes, só. Faça de maneiras diferentes o mesmo comando. Vai fixar. No outro dia, faça o comando de novo, mais um outro comando. Eu não estou dizendo que é fácil ou que é rápido, não. Você precisa de disciplina para que você veja a aula e vá exercitando. E é só a prática. Quando eu fui migrar para o Revit, que eu terminei a graduação, pronto, agora eu vou estudar o Revit. Aí tive aquele baque, né? E até fiquei meio desgostoso em saber o que é que o Revit fazia e eu não tava pesquisando. E aí Se sentiu na era das cavernas. pois é, e quando eu estava pesquisando o AutoCAD, eu já sabia, quando eu ficava estudando, eu já dizia a meus colegas, eu pensava, né? Eu pesquisava um pouco mais, eu sabia alguns outros comandos que meus colegas não sabiam, porque eu ficava fuçando, eu gostava, eu gosto até hoje. Mas aí eu sempre dizia, a gente não sabe nem 5% do que o AutoCAD é capaz, porque a gente fazia o básico, até mesmo por tempo, olha, não tem essa questão de, o pessoal diz, engenharia e arquitetura são cursos, olha, não tem jeito. Quando junta aquela informação toda por período, você não tem tempo praticamente mais para nada. Eu digo por experiência própria, tanto na arquitetura quanto na engenharia, é muito trabalhoso. E aí a gente, por falta de tempo, né, preocupado muito com as disciplinas, eu estudava o que dava, um pouquinho excedente, para ver se eu aprendia alguma coisa a mais, mas eu sabia que tinha uma limitação de alguma coisa, eu sabia que a ferramenta era muito mais capaz do que o que a gente fazia. E Sim. no Revit, quando eu conheci o que o Revit faz, eu fiquei, né, eu já sabia que o AutoCAD fazia coisa melhor e o Revit é melhor do que o AutoCAD em vários aspectos, né? Então eu comecei a estudar, e fazia coisas específicas, né? Eu fazia uma parede, sabia como fazer uma parede, como colocar uma porta, como colocar uma janela, como colocar uma laje, inclinação de coberta. Só que o problema era fazer o todo. E fazer o todo é fazer um projeto. E aí eu sempre fazia muito no SketchUp, pegava o SketchUp, fazia muito bem modelado, os elementos estruturais inclusive, e exportava para o AutoCAD. Era uma coisa que funcionava muito bem, porque as vistas estavam prontas, mas se tivesse um retrabalho ali, eu tinha que remodelar o modelo do SketchUp e reexportar. E era muito trabalhoso isso. Então, eu sentia a necessidade de fazer um projeto. Aí fiz o que todo escritório, pelo menos os que eu conheço, fizeram, que era tentar migrar para o Revit, só que o que acontecia era empancar. Empancava no comando, aí voltava, e voltava, e voltava, e voltava. Até que eu tive que bater o pé e dizer, agora eu preciso fazer um projeto. Só que eu não consegui, eu queria fazer um projeto do zero, como eu fazia no Sketch, que era fazer a concepção direto. Como o projeto vai ficar, ir testando, volumetria, cores e tal. E tentei fazer isso no Revit, não consegui. Não estou dizendo que é impossível, mas é um pouco mais complexo. E eu vi a melhor forma de fazer isso. Aí eu pensei, não, se eu não consigo fazer do zero, eu vou tentar recriar alguma coisa pronta. Então, eu construí um projeto nessa metodologia que eu disse do SketchUp e do AutoCAD, e depois apareceu um projeto bem parecido. E aí eu tinha meio que uma base. Não era importando do CAD para o Revit, mas a volumetria eu sabia já mais ou menos o que é que eu tinha que fazer. Então, baseado nesse modelo que eu fiz o outro projeto. Aí fui, empanquei. E aí eu bati o pé de novo, disse, não, desse aqui eu tenho que terminar, porque eu já sei como é o volume, eu sei o que eu tenho que fazer, são comandos bobos que eu estou empancado aqui. Aí fui pesquisar, depois de muito quebrar a cabeça, eu consegui fazer. Agora veja, esse projeto aqui que eu estava falando, eu fiz em um mês e um pouquinho. Esse outro aqui, mesmo com os trancos e barrancos, indo pesquisar, depois que eu empancava, né, fazendo aos pouquinhos e tal, eu ainda consegui fazer esse em uma semana. Por isso que eu defendo tanto, porque se eu estava com todo esse problema, né, para fazer, e eu consegui fazer, então qualquer pessoa pode fazer também. E outra
que eu defendo também, inclusive no meu curso, é que você, mesmo aos trancos e barrancos, você pode fazer o seu projeto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o custo-benefício vale a pena, entendeu? Mesmo você tendo que demandar um pouco mais de tempo para pesquisar como faz tal coisa e tal, se você empancar, né? Vale mais a pena do que voltar para o CAD. Ficar indo e voltando, indo e voltando. Porque retrabalho é mais fácil, começar do zero é mais fácil, entendeu? Os processos internos são mais rápidos. Então, quando você vai pensar custo-benefício, é muito melhor. Muito, muito melhor mesmo. O que eu vejo que empanca muitas pessoas é uma única coisa, só uma única coisa. Eu vejo isso toda hora. É só medo. Aí entra, vamos aprender Revit. Não, eu tô com medo, aí trava, puxa o freio de mão e não vai. Não vai. Só isso, só isso. Porque eu vejo que os alunos que perdem um pouco o medo, e esse medo surge muito quando depois você faz o primeiro projeto. Seja um projeto pequenininho, pequenininho mesmo. Uma casa, minha vida. O aluno sente mais segurança para poder fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Aí quando ele vai fazer o segundo, é mais rápido. O terceiro é mais rápido, o quarto é mais rápido. No quinto ele aprende uma coisa nova. Entendeu? Que já ultrapassa um pouquinho o básico e por aí vai. Então, eu acho que o que empanca muito o aluno é só a questão do medo mesmo. No mais, ele tem toda a possibilidade de avançar no Revit e metodologia BIM. Ótimo. Ali falando um pouquinho dos usos também, a gente sabe que ele tem várias extensões dentro, né? Essa questão do Revit. Então, você consegue fazer o arquitetônico, consegue fazer o hidro dentro dele, Sim. o elétrico. Antigamente, e consegue, então, fazer a integração deles. Isso. Antigamente, o Revit, quando você baixava, ele vinha em separado. Então, você tinha o Revit para arquitetura, aí tinha o Revit para estruturas, tinha o Revit para instalações hidrossanitárias e o projeto elétrico, e tinha os outros softwares, que era, por exemplo, de compatibilização de projetos, que é um ponto que você citou. Então, isso tudo era separado. Falando especificamente do Revit, né? Projeto arquitetônico, estrutural e instalações. Depois eu acho que foi 2017 ou foi 2018, a Autodesk lançou a nova versão e agora ele vem em conjunto. Inclusive, ela liberou o acesso para estudante gratuito. Antigamente, até o ano passado, 2020, eram de 3 anos. Aí agora baixou para 1 ano. Não sei por quê. Mas, enfim. Tá valendo. Aí você tem o Revit para fazer esses projetos. Aí você tem os softwares de dimensionamento estrutural. Tem os softwares de análise estrutural. Aí tem vários softwares de simulação. Aí ventilação. No próprio Revit você pode fazer simulação de insolação, que eu já escrevi até artigo utilizando a simulação do Revit, artigo científico. Tem várias coisas. E tem softwares que se integram a ele, né? Por exemplo, o projeto luminotécnico tem o Dialux, que é um software para você desenvolver o projeto, a iluminação do edifício, para depois desenvolver o projeto elétrico propriamente dito. Tem o Navisworks, que eu falei, que é para compatibilizar e fazer uma coisa interessante, que é o Clash Detection, que é compatibilizar. Ou seja, você tem um tubo de hidrossanitário que está passando numa viga. E aí, às vezes, a gente realmente passa batido e não vê. E aí, quando você junta as disciplinas, os modelos, você tem como fazer esse Clash Detection, que é saber as interferências, onde um tubo está passando dentro de uma viga que não foi pensada para isso. E aí evita os problemas que a gente tinha com o AutoCAD, por exemplo. Se eu fosse desenvolver um projeto arquitetônico, você fosse fazer um estrutural. Aí eu tinha que fazer o arquitetônico e mandar para você o DWG, né, do AutoCAD. Sim. Aí o cliente vem para mim, acontece muito isso, muito, muito. O cliente vem para mim e pede para eu alterar. Aí eu tenho que alterar e mandar para você refazer também, o DWG. Aí tinha que refazer as seções dos pilares, locação de pilar, e tinha que alterar todos os desenhos. Agora, eu faço o meu arquitetônico, né, e feito o meu arquitetônico, eu faço um modelo. Porque eu disse que o BIM, a gente constrói o modelo dentro do computador, tal qual é, ou qual será a realidade dele. Então, eu pego esse modelo e mando para você.
Aí em cima desse modelo, sim, você vai fazer o dimensionamento, vai fazer locação. Ah, eu tive que remodelar o arquitetônico por conta do cliente que ele mudou tal coisa. Não tem problema. Eu altero o meu modelo e como o meu modelo é vinculado a você, aí eu só atualizo e você atualiza e você só puxa o pilar. Aí você tem tudo automatizado. Tem todos os desenhos prontos automaticamente. Então, assim, BIM é uma infinidade de processos, né? Aí quando envolve com outras tecnologias, por exemplo, a questão dos drones, para fazer levantamento. Teve essa pós, não foi nem a pós, quando eu estava no mestrado, eu paguei uma disciplina e veio um cara da Bahia que ele mexia com patrimônio histórico. Para você ver como é amplo e a gente nem imagina as possibilidades, né? Sabe o que o cara fazia? Ele pegava o edifício histórico, patrimônio Uhum. histórico, tá tombado, e ele não fazia por drone, mas existe essa tecnologia. Ele utilizava um scanner a laser. Ele colocava o Aham. scanner lá, ele parece uma estação total. Aí ele vai gerando pontos, um bem próximo do outro, coisa de 3 milímetros, e ele vai gerar o que a gente chama de nuvem de pontos. Ele gera todo o modelo, um monte de pontinho. E aí você pode pegar esse modelo, jogar para o software e ele fazer a modelagem dele automaticamente. Aí eu tenho um registro histórico, por exemplo, a Catedral de Notre Dame teve um incêndio, né? Sim. Então, eu não sei se eles têm o registro. Se eles tivessem o registro, se tem, enfim, eles podem pegar esse registro que está no computador, feito por levantamento com nuvem de pontos, e recriar objetos, sendo o caso, né, do projeto lá, como era o edifício, e ter o patrimônio lá com mais durabilidade, né, digamos. Teve o problema, eles refizeram e reconstruíram, entendeu? Então, tem muitas possibilidades, até análise estrutural. Teve até eu me lembro muito de um documentário que eu vi que ele utilizava essa tecnologia. Era o engenheiro que fazia ele fez o Ninho do Pássaro em Pequim. Não sei se você se lembra o estádio. E Sim. aí ele era no History ou era Discovery. E ele pegava esse objeto, gerava os pontos de obras icônicas. Por exemplo, o Muro das Lamentações. Aí ele ia analisando, sobre o ponto de vista da engenharia, questão de logística, de material, como é que seria, como é que daria para construir esse tipo de obra naquela época, com aquela tecnologia. Aí ele ia analisando, porque ele fazia, ele utilizava a tecnologia, pegava o modelo, jogava no computador, e no computador ele ia analisando. Aí dava zoom, aumentava, diminuía, fazia testes. Então, tem muita possibilidade, né, para a gente trabalhar. Acaba a gente ir pesquisando e dominando essas metodologias. Certo? Ah, muito interessante. É uma infinidade essa tecnologia BIM, né? Uhum. Então, já se encaminhando para os finalmente ali, a gente conversou bastante coisas interessantes. Uhum. A gente fez uma rebusca histórica aí das evoluções do software, né? Falamos um pouquinho da aprendizagem, dos tipos de ferramenta, né? Hoje utilizados aí. Já vi que tu é um fã e adepto do BIM, é isso, com certeza. Sou. Então, e com certeza é uma tendência que eu creio que não tem volta, né? É aquela evolução histórica que todas as áreas, eu acho, do mundo aí tem, né? Não dá para retroagir. Eu acho que só tende a melhorar com tanta tecnologia computacional que tem vindo, né? E para facilitar a vida, hoje também os clientes que a gente pega aí na área de engenharia estão cada vez mais exigentes, tem um nível de informação muito maior, né? Então, tu chegar e apresentar um projeto em 3D feito num BIM, num Revit ou um ArchiCAD, algum outro software, e tu poder integrar, tu poder mostrar outras possibilidades, é muito diferente de tu chegar com o projeto lá com linhas e círculos, que é o que o CAD basicamente faz, né? Então a Ó, gente tem que, deixa eu só abrir um parêntese sim, para você ver, falando um pouquinho do custo-benefício só.
em termos de faturamento Sim. mesmo, de faturamento de escritório mesmo. E, Aham. assim, deixar o cliente satisfeito. Se uma pessoa utiliza, eu gosto muito desse exemplo. Se uma pessoa utiliza o AutoCAD, é que entra também naquele ponto que eu falei da eficiência e eficácia. Se ele utiliza o AutoCAD para fazer um projeto, ele vai demorar um determinado X de tempo. E aí é claro que ele tem o marketing do escritório dele, e aí tem gente esperando para ele folgar para poder fazer o projeto, né? E assim, é aquela coisa, você não pode deixar o cliente ir parado. Você sempre tem que ter contato e tal. Ó, eu estou finalizando o projeto tal. Por mais que você esteja desenvolvendo três, tem outros, né, na fila. Sim. Então, quando você utiliza o BIM, você tem possibilidade de diminuir o tempo em pelo menos 70%, 70%, 75%. Então é aquela história. O projeto que você faz em um mês, você vai fazer agora em uma semana. Se você faz em uma semana, o projeto você faz só um projeto por mês, agora você vai fazer quatro. Né? Então multiplica o tempo. E a outra questão para multiplicar mais ainda é a ideia de ter estagiários, ou freelancer, ou você ser freelancer de um escritório, é uma boa também para quem é estudante, por exemplo, que não pode desenvolver projeto, mas ele pode ser revitista, como a gente diz. Tem o cadista, chama revitista, é um neologismo, Aham. mas, Aham. a pessoa pode. Vamos dizer, eu tenho um escritório de arquitetura, ou tem um estudante que quer estagiar comigo, e tem outro que quer estagiar também, né? Um domina Revit e faz o projeto em uma semana, o outro demora um mês. Aí o cliente mudou, o do AutoCAD vai demorar mais ainda. Você acha que eu vou contratar qual? Vou contratar o cara que mexe em Revit. Então, eu acho que é uma questão de multiplicação de tempo. Aí voltando para o ponto que eu falei do escritório. Tem um escritório, eu mexo em Revit, o resto da equipe não mexe, mas eu vou treinar eles. Aí entra a questão da curva de aprendizado, né? Exato. Que eu tenho produtividade e o tempo, né? Produtividade pelo tempo. Se eu domino o AutoCAD e o SketchUp, eu tenho produtividade X. Em determinado tempo, eu me atrevo a treinar minha equipe em Revit. E vamos dizer que eu sou especialista em Revit, que eu fiz um curso, eu aprendi, realmente eu faço meus projetos em Revit. Aí, o que é que vai acontecer? Naturalmente, vai acontecer uma queda de produtividade em equipe ou em mim, quando eu for aprender Revit. Isso é normal. Só que depois que passa o tempo e você aplica realmente e está em andamento essa metodologia, a ideia é que você suba exponencialmente. Então, o que você perdeu em um determinado ponto, você vai multiplicar por 4, 5 vezes. E aí, quanto mais pessoas você tiver em seu escritório que domina essa metodologia, não só a metodologia, mas os processos que você faz no seu escritório, vai ser muito mais rápido. Aí você vai desenvolver mais projetos, desenvolver mais rápido e vai faturar mais. Então, é assim, e abrem muitos mercados, né? O mercado mesmo de desenhos 3D, desenho 2D, desenho 3D e imagens hiperrealistas, né, que é o que vende para o cliente, tá aí aberto, tá escancarado, né? Então, que cada um desenvolve, a gente tem que estudar para escolher um nicho e focar. Um nicho também que é muito em voga, que no futuro, e já tá em andamento, mas eu acho que no futuro vai ser bem mais, as empresas precisam dos blocos, que em Revit a gente chama de Uhum. famílias, ou Sim. seja, uma empresa que sei lá, de móveis planejados, móveis, não é nem planejados, eu esqueci a palavra, quando ele é compacto, é sob medida, mas são elementos que ele produz com aquele tamanho. Sim. Então ele precisa parametrizar aquilo e construir as famílias para que os arquitetos baixem, que utilizem BIM, eles baixem e eles vão utilizar essas famílias disponibilizadas pelas empresas. E as tagzinhas, que é o que ele puxa para especificar o projeto, já vem com a especificação Do da fabricante. empresa. Então é muito mais fácil para o fabricante vender e abre um nicho para quem quiser trabalhar. E trabalhar direto com a empresa que produz o material. Então é muita coisa que dá para desenvolver, né? Se for para a engenharia, a parte de estruturas, aí tem muita coisa também. Se for para a parte de compatibilização, aí é grande também. Se for para a parte de consultoria, que é uma outra coisa que é muito forte, consultoria para implantação de BIM em escritórios,
seja em escritórios grandes e escritórios menores, é outro nicho de mercado. Ser o BIM Manager já é outro ponto, que é a pessoa que está dentro do escritório, que coordena as disciplinas, vou já pensando em um escritório multidisciplinar, de arquitetura e de engenharia, que desenvolve projeto hidrossanitário, elétrico, arquitetônico, como juntar tudo, é essa pessoa que vai controlar. Então, é muito, muito vasto o mercado, né? Então, acho que a gente tem que deixar de pensar que é futuro e pensar que é presente, que é verdade. Sai um decreto que agora, se eu não me engano, são os órgãos públicos todos que vão fazer tudo em BIM. O Exército Brasileiro já utiliza BIM, né? Então, eu acho que os países que estão em desenvolvimento estão muito aquém do que os países desenvolvidos em termos de BIM, de construção civil, né? Você tem uma ideia, a construção civil aqui no Brasil, ela ainda é muito, não vou dizer arcaica, eu vou dizer artesanal. A construção civil no Brasil é artesanal. Exato. Se você for pensar nas tecnologias que tem nos Estados Unidos, parte da Europa, os países europeus, estão muito mais evoluídos, né, em termos de construção civil. A China deu um show, né, nessa, entre aspas, né, em termos de construção, quando construiu os hospitais lá, né, rapidamente. Então a gente ainda utiliza as formazinhas, né, coloca o concreto e tal, enquanto que tem pesquisas aí utilizando meio como uma impressora 3D de concreto. Então ele sabe onde ele tem que colocar, fazer as alvenarias de concreto. Então fica tipo uma pasta, né? Coloca lá a pasta do concreto e ele automaticamente, no software, parte da robótica ainda, né? O pessoal estava desenvolvendo um robô para colocar os blocos automaticamente. Coloca o cimento e vai agregando. Então a gente tem muito o que evoluir, né? E tem o mercado está muito aberto, né? Para o pessoal que está cursando. E também pensar também que a faculdade não vai preparar. Tem que correr atrás, seja curso de Revit, curso de cálculo, curso de estradas, sei lá, softwares para infraestrutura, tudo. Você tem que correr atrás e se dedicar. E o aluno que corre atrás, eu sempre digo, eu gosto muito do aluno que se esforça. O aluno que se esforça eu valorizo, acho que uns 1000 vezes mais. Porque a tendência é ele só ir subindo, subindo. Tem que buscar informação, não dá para se acomodar, né? Quem quiser saber um pouquinho mais de Revit, a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias. Você está com a semana do mestre do Revit aberta, né? Ou vai abrir nos próximos dias? Isso, ela está aberta. A Semana do Mestre do Revit ela é um evento gratuito que eu faço. É todo online, 100% online. Vai ser de 8 a 12. As inscrições estão abertas, mas o evento em si, as aulas, elas vão estar disponíveis de 8 a 12 do mês que vem. E é um evento online, é gratuito. Lá eu construo um projeto todo no Revit. Vou pegar um conjunto de residências, né? Eu tive um predinho. Só que, vamos dizer assim, 2 kitnets que eu junto e faço um projeto só. E aí vai ter uma base do DWG que eu vou disponibilizar justamente para o pessoal ir praticando, né, tentando acompanhar as aulas e construindo o projeto. Que aí, a proposta desse evento é que aconteça aquilo que eu disse, que é o pessoal que tem medo, né, de entrar no Revit e tal, começar a estudar, ele faça o seu primeiro projeto baseado no passo a passo das aulas, e ele perca o medo e vá evoluindo direto. Aí esse evento ele é gratuito online, né? Aí tem os cursos, né? Tem o Revit Essencial, que ele é um curso bem mastigado, e são aulas objetivas, porque eu não gosto muito de aulas assim, de ficar enrolando, sabe? É muita teoria, teoria, teoria e software prática. Então, as aulas eu deixo bem curtinha, são 17 módulos, ainda tem um módulo bônus de Lumion, para o pessoal pegar o modelo e jogar lá no Lumion, fazer aquelas imagens hiperrealistas para vender para o cliente. Então, são aulas práticas, 17 módulos, ainda tem a parte de topografia e a tendência é eu ir colocando mais conteúdo, porque o curso é para ir do básico ao mediano. E tem, para quem não quer esse conteúdo todo, não
sei lá, por algum motivo não consegue digerir tudo, tem o curso básico Mestre do Revit, que esse aí também já está disponível para o pessoal que tiver interesse. Ele é um curso básico também para o pessoal fazer o primeiro projeto. Então, ele tem vários exemplos, e cada exemplo que eu vou construindo, eu coloco um DWG, que é para o aluno também fugir, como eu disse, né? Fugir da concepção do zero. Ele tem uma base, um molde, eu gosto de chamar de molde, de planta, para que ele possa ir, vou falar entre aspas, cobrindo e construindo o 3D, o modelo. E todos esses exemplos que eu dou no curso básico, ele é até a plotagem. Ou seja, ele vai fazer tudo, construir, fazer os cortes, colocar na prancha, gerar o PDF e baixar e imprimir para poder entregar. Então, os meus cursos são todos do começo até o fim. Então, quem tiver interesse aí, ou entre em contato comigo, ou em contato com o Robson, que é nosso parceiro também, que está nessa luta aí com a gente, para difundir mais, né, o ensino do Revit. Isso aí. Cara, passou rápido o nosso tempo hoje, mas é sempre bom a gente conversar, eu acho que foi agregador. A gente vai estar fazendo alguns compilados aí, uns nuggetzinhos aí para resumir o que teve de mais importante nesta live aí, porque eu acho que apesar da gente, foi um horário das 7 da noite, a gente conseguiu encaixar nessa semana corrida nossa aí. Talvez prejudicou um pouquinho também a questão da audiência, mas com certeza essas informações aí tem que ficar no IGTV, tem que ir pro YouTube, porque tem muita coisa legal que a gente conversou hoje à noite aí que profissionais que querem se destacar tem que saber, né? Se já não sabem. No mais, encerrando aqui, eu te agradeço mais uma vez a presença. A gente começou essa parceria aí menos de um mês aí que a gente vem conversando, evoluindo. Finalmente conseguimos encaixar uma live aí, mas no correr do período aí, mais próximo também a chamada da abertura aí, a gente vai estar conversando de novo, vai estar divulgando mais aí, porque eu, como engenheiro, o intuito da página Curso de Engenharia Agrícola é essa. Eu tive essa percepção logo que eu saí da faculdade, que ela não me preparava para tudo, e eu sempre fui um aluno que busquei, né, bastante informação fora. Isso talvez me tornou um pouco diferenciado logo que eu saí, mas a gente não pode se acomodar. E com o passar dos compromissos que você vem assumindo profissionalmente, muitas vezes essa busca por informação e o volume que tem disponível na internet, às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, hoje eu vejo essa importância de estar buscando curso online, estar buscando informação direto na fonte, né? Porque informação demais às vezes confunde a cabeça e tu acaba dando um tilt assim, e tu não trava, tu não sai do lugar, entendeu? Então, para Revit, então a gente tem uma referência muito boa, né? Tá aí o Ezio, tá aí a página dele, tá aí a página dele aí. Te agradeço pela presença eu que agradeço. E eu acho que o pessoal também vai ficar muito feliz aí de a gente estar compartilhando essas informações aí no futuro também com eles. Com certeza. Espero ter agregado, que é isso, eu que agradeço. Eu espero ter agregado alguma coisa para o pessoal aí que está na live. E é isso, quando for mais para frente, né, que a gente for organizando o tempo, vamos marcar outras lives para a gente discutir outras temáticas. Enfim, a ideia da página do YouTube, enfim, é que a gente vá agregando conhecimento às pessoas e vá expandindo conhecimento, né? Então eu que agradeço e vamos mais para frente para marcar outras conversas dessas. Não gosto muito de formalidade, aquela coisa, né, fechada, Sim. congelada. Gosto muito de conversas informais assim, porque aí vai fluindo melhor, com certeza tudo melhora, né? Exato. Então tá, perfeito. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Ezio, mais uma vez. E até a próxima. Obrigado a você. Até mais, boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu. Tchau.